Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor. Colossenses capítulo 3. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 13 e 14. Vamos ler juntos esses dois versos. Colossenses capítulo 3, do verso 13 e verso 14. Nosso tema nesta manhã é perdão, remédio para a saúde da sua família. Vamos juntos? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Pai de amor, que a Tua palavra nesta manhã fale ao nosso coração. É o que nós precisamos, em nome de Jesus. Amém. Amados, vivemos num tempo onde os valores estão muito invertidos. E é difícil até de ouvir, nesse contexto, por parte do ofensor, o pedido sincero de perdão. Na verdade, nós substituímos por outros termos que parecem ser mais brandos, como foi mal. Desculpa de quê? A dificuldade que nós encontramos na sociedade de hoje de reconhecer as suas faltas. Então, o que falta hoje é a compreensão do que é perdão e da aplicação prática do perdão. Isso tem levado as pessoas a uma superficialidade nas relações, dificuldade de estabelecer os limites, e quando esses limites forem ultrapassados, a capacidade também de reconhecer que há pontes possíveis de restauração. As crises que existem hoje, divórcios, separações, intrigas, violências, pela falta da prática do perdão. O que é perdão? O que significa perdoar? No dicionário, é o ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era de seu dever, ou obrigação por quem competia exigi-lo. Então, o perdão aconteceu, ele perde a obrigação. No hebraico bíblico do Antigo Testamento tem a ver com lançar fora, com suportar a afronta sem retaliar, levar embora a culpa, ser removido, pôr de lado, evitar a guerra. Isto é perdão. Perdoar no grego do Novo Testamento vem da palavra charizomai, da raiz graça, mas concessão, ou conceder. Perdoar é conceder um favor, é conceder graça, é remir, é cancelar as dívidas, é restaurar graciosamente a relação de uma pessoa a outra. Ou seja, alguém precisa perder, ou ambos, para que ambos possam ganhar graciosamente. Perdão significa abrir mão, deixar ir embora, sem punir. Liberação, ou cancelar uma obrigação. E muitas vezes foi usado na Bíblia no sentido de dívida. Quando alguém fez o pedido, perdoa as minhas dívidas. Para entendermos esse significado tão espiritual, o Senhor Jesus nos deixou isso dentro da própria oração dominical. Em Mateus 6,12, diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Na mesma proporção que nós perdoamos,
também nos perdoa, Senhor. Eu falo que é uma oração suicida, se você não anda na mesma graça. Muitas famílias estão doentes, estão por falta de perdão, mágoas guardadas, 7 chaves, no obscuro do coração, que dia a dia vai tornando-se duro, empedernido e vai matando as relações, porque vai guardando aquilo que apodrece, aquilo que mata, é veneno. Há pais que não falam mais com os filhos, há filhos que não falam mais com os seus pais, há esposas que não falam com seus esposos e assim vice-versa, há irmãos que não se falam mais, há parentes separados por falta de perdão. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ministrar num velório, dos temas que eu trato é perdão, porque é um dia que a família toda se reúne, obrigatoriamente está ali, e obrigatoriamente está calada e está quebrantada. É uma boa oportunidade para ministrar sobre perdão. Se você tiver a oportunidade de falar no velório, fale sobre perdão. Você disse tudo que eles precisam ouvir. Tem gente olhando para o morto e dizendo: por que eu não abracei quando era tempo, hein? Por que eu guardei aquela mágoa? E tem gente que levou para a sepultura o perdão, mas não o estendeu como graça. Se nós olharmos para as estatísticas de separações, marido e mulher, pais e filhos, abandono do lar, temos que admitir que é o perdão que não está sendo praticado. Então muitas famílias estão adoecidas assim, e a crise de perdão dentro da família se resume, na crise conjugal por falta de perdão, a crise conjugal numa crise espiritual, os relacionamentos horizontais dependem do relacionamento vertical, mas proporcionalmente a nossa relação com Deus depende diretamente da nossa relação com o outro. Quanto mais longe do outro, tanto mais longe de Deus. Quanto mais perto do outro, também tanto mais perto de Deus. É uma pirâmide. Nós podemos, nesta manhã, tentar responder algumas perguntas. Poderíamos fazer muitas sobre esse tema, sobre o perdão. Mas eu separei algumas aqui. A primeira pergunta que nós precisamos responder sobre o perdão é: qual é a importância do perdão? Porque se não tivesse importância, não estaria sendo tratado hoje. Ou este pastor trouxe esse assunto, ou as Escrituras deixou isso de maneira tão saliente aqui em vão. Mas não foi. Você existe pela graça, é fruto de um perdão concedido. Então o tema é muito relevante. Primeiro, a importância, dentro da família. Uma família não pode subsistir sem perdão, pois invariavelmente nós vamos errar uns com os outros. É natural que o tempo de convivência e tantas atividades acontecendo debaixo de um teto vai produzir desgastes, diferenças, dificuldades, atritos. E o perdão é a possibilidade da convivência. Anotou aí? A única possibilidade da convivência é o perdão. É o perdão. Se nós estivéssemos no Éden, lá não precisava. Mas desde a queda, a possibilidade da convivência é o perdão. É a ponte. Muita gente está ilhada porque essa ponte foi destruída. Ela foi reconstruída em Cristo, e quem quiser andar por ela, então o perdão é a possibilidade da convivência. O perdão é um indicador de nossa compreensão do amor de Deus por nós. Quando nós estendemos a graça do perdão, nós estamos experimentando o que Deus fez por nós. O texto de Colossenses diz: assim como fomos perdoados,
Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Você só anda numa via que já tem asfalto, que ela já foi pavimentada. Cristo já pavimentou o amor por nós, o perdão, a graça. Nós andamos por pegadas que já existem. Inclusive, o escritor de 1 João, o apóstolo, no capítulo 2, se eu não me engano, é o versículo 6. Ele vai dizer que aquele que o ama deve andar como ele andou, nas mesmas pegadas. Se você não perdoa, você não ama Cristo. Porque você não entendeu onde Jesus andou. Está aí? Vamos ler juntos? Aquele... Amém. Tem que andar como ele andou. E como Deus perdoou em Cristo Jesus. Todos nós experimentamos ofensas. Seja um amigo que trai a confiança, um filho ingrato, a parcialidade dos pais de exercer preferência dentro do lar por um mais do que o outro, ou pelo trato, uma palavra áspera, uma acusação falsa, uma data pessoal esquecida, a indiferença para alguém. E perante a ofensa, nós exercemos a escolha. Primeiro, podemos perdoar ou tornar-nos ressentidos, amar ou odiar, estabelecer relacionamento ou decidir rompê-lo. A primeira escolha leva-nos à liberdade constante. A escolha da graça, de perdoar, de amar, de estabelecer relacionamentos, ela nos leva à liberdade, uma vida de sinceridade e de opções felizes. A segunda escolha, inevitavelmente, a de tornar ressentido, de odiar, de romper relação, leva-nos a uma escravidão dentro de nós mesmos. A primeira resulta em crescimento espiritual, a segunda em amargura. Por quê? Porque perdão é cura. Cura para quem dá, cura para quem recebe. Dois algemados, o ofensor e o ofendido, algemados pela ofensa. Quando você decide perdoar, a primeira algema é a sua que é solta. A segunda é do ofensor. Isso se chama graça. Perdão é cura. Então, qual a importância do perdão? Perdão cura, é a possibilidade das relações. A segunda pergunta que precisamos responder sobre perdão é: quais ofensas são mais comuns na família? Nas relações familiares. Primeiro, papéis não assumidos. Isso causa crise dentro da família. É quando cada parte não entende qual é o seu papel e não assume o seu lugar. As famílias se desajustam e ali há crises. Por exemplo, maridos que não lideram em amor, que não disciplinam seus filhos, que não dão a direção espiritual, que não sustentam emocionalmente e financeiramente o seu lar. Gera crise. Esposas que não exercem submissão, que não respeitam o marido, que não cuidam da casa, que não apoiam ou estimulam seus maridos e não orientam seus filhos. E os filhos? Filhos que não honram, que não respeitam, que não obedecem seus pais. Pais que não dão orientação e disciplina firme, amorosa, coerente, que não têm amizade com seus filhos, que não suprem seus filhos de maneira emocional. A sua presença é muito importante, material, porque você precisa suprir o lar, pai, e espiritualmente. E ainda provoca os filhos à ira, fazendo isso através de comparações, tratando com indiferença, com agressividade. Então, papéis não assumidos. Segundo, negligência às necessidades básicas. Quais são as necessidades básicas dos maridos? As mulheres precisam ficar atentas. Respeito,
realização sexual das esposas, carinho, proteção, atenção, amizade. Fique atento, homem. Dos filhos, eles precisam de atenção, de tempo e de amizade. Onde os pais mais investem? É como se fosse um cala-boca na vida dos filhos, mas não tem tempo com eles. Qual que é a necessidade dos pais para com os filhos, né? Os pais querem obediência, querem ser respeitados, querem ver os filhos numa boa conduta. São necessidades, isso tudo gera conflitos. Falhas pessoais, por exemplo, esquecimento de datas. Principalmente a mulher, não é imperdoável. Nós estamos falando de perdão. Mas como as mulheres gostam que os homens lembrem das datas. E muitos homens também gostam, mas muitos são relapsos com isso. Esqueceu do dia do namoro. Sabe, daquele primeiro dia. Do dia do casamento. Do dia do aniversário. Você imagina um filho que esquece do dia das mães, hein? Os pais, às vezes, são esquecidos também do dia dos pais, não é isso? As crianças querem ser lembradas no dia das crianças. Datas são importantes. São importantes. Elas marcam. Elas marcam. O dia da formatura. Primeiro dia de aula. O dia do teste. O menino treinou o tempo todo para o dia, para os pais estar lá naquele dia. Ele se preparou e no dia não tinha ninguém lá. Isso não acontece só na minha casa não, né? Que bom. Falhas. Egoísmo. Ira, agressão física, agressão verbal, infidelidade, quebrando votos conjugais. Essas são ofensas comuns dentro da família, dentro do lar, que geram crises e vão marcando. E o interessante é que há o pecado produz uma autoproteção, chamado mágoa, ressentimento. Tem um presbítero lá em Minas que brincava, que terminava o almoço, ele falava assim, olha, ele estava falando da sobremesa, mas você entende como você quiser, tá bom? Terminava o almoço, ele falava assim, eu estou bravo, e ainda tem um cantinho de mágoa aqui ainda. Tem um cantinho de mágoa ainda. Tem gente que tem um cantinho um lugar para guardar. Eu perdoo, mas não esqueço jamais. Eu desculpo, mas não ando com ele. Perdão. Terceira pergunta que precisamos responder sobre o perdão é o que é perdão? O que é de fato perdão? Perdão não é basicamente uma emoção. Perdão é uma decisão. É uma decisão. É um ato da minha vontade, não das minhas emoções. Entenda aí, você foi formado aí e Deus colocou a imagem dele em você. Você é um ser que pensa, intelecto. Você é um ser que toma decisões baseadas em vontades. E você é um ser sentimental, emocional. Você não pode tomar decisões movidos pelas emoções. Você precisa ser, primeiro, inteligente. Segundo, você precisa resolver. Tem coisa que não pode ir lá. Se for no lado emocional, você vai guardar. E como os judeus não esqueceram do dia de Jerusalém, que está no Salmo 137, que guardaram durante 70 anos o cantinho da briga, né? Nunca esqueceram o que os primos fizeram com eles. Estavam
presos há quase um século atrás, o dia que foram entregues. O coração não mudou. Foram para a Babilônia e voltaram, mas o coração era ruim do mesmo jeito. Não conheceu a graça de Deus. Perdão é decisão, é um ato da minha vontade. Versículo 13, aí o texto diz: perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo, tenha ofensa para levantar. Há uma ordem: assim como o Senhor vos perdoou, da mesma forma vocês perdoem. Você já imaginou se o Senhor Jesus fosse levantar o nosso histórico e dizer assim: olha, não sinto nada para te perdoar? O perdão foi imputação do céu sobre nós. Que mérito, o que nós poderíamos pagar? O processo natural seria a retaliação, a condenação eterna. Mas houve uma decisão, e Deus provou essa decisão base no amor. Se você continua no versículo 14, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O perdão, então, não é emoção, é uma questão de decisão. Perdão é a decisão de não levantar mais a ofensa perante 3 pessoas. Primeiro, perante Deus. Segundo, perante o ofensor, ou sob testemunhas, terceiros. Terceiro, perante você mesmo. Quer dizer que eu tenho que passar borracha, apagar, esquecer? Não, não tem que dar Alzheimer em você. Mas todas as vezes que você vê a pessoa, você vai vê-la em graça. Porque você tomou uma decisão. Mas havia uma dívida, pastor. Mas não existem mais. Você já imaginou se aquele escrito de dívida que foi cravado na cruz, a nossa nota promissória, Jesus jogasse na nossa, o tempo todo, dizendo assim: ó, você me deve, hein? Viveríamos numa vida ansiosa e condenada. Perdão é diferente de absolvição. A absolvição tem a ver com consequências da ofensa, enquanto perdão tem a ver com atitude para com a ofensa. É reação emocional para com a ofensa e para com o ofensor. Não levante isso mais, porque eu tomei uma decisão. Eu não vou expressar aquilo que já aconteceu. Mas todo mundo sabe o que ele fez. Mas está escrito aqui na minha decisão que não levanto mais. Não levanto mais. Por quê? Porque eu decidi perdoar. Talvez você entrou aqui nesta manhã e você está esperando sentir algo para perdoar. Nunca você vai sentir. E você vai morrer com esse veneno que cresce dentro de você, porque ele fermenta. Nunca. Não existe possibilidade de você sentir vontade de perdoar. Você perdoa porque você obedece. Porque você sabe que vai ser bom para você. Perdão, portanto, é uma questão de obediência a essa ordem do Senhor. Lá em Efésios capítulo 4, verso 32, diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos. Vamos ler junto aí? Compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ainda, Lucas 17, do verso 3 ao verso 10, diz lá o texto: acautelai-vos, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender,
perdoa-lhe. E se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhes. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transporta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou a guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te, serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este o fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haver feito quanto vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer, perdoar. É o que Deus espera de nós. O perdão, ele é unilateral, ele não pode depender dos méritos de quem recebe. Porque senão não é perdão, é pagamento. Você decide perdoar, não porque o outro merece, mas é porque Cristo te ensinou. Você estende uma graça que você já recebeu. O perdão, ele é ilimitado. Lá em Mateus capítulo 18, verso 21 e 22, e vale a pena depois você ler todo o capítulo em casa. Tem muita gente tratando e levando condenação ao outro, ao invés de tratar pessoalmente. A Bíblia diz que primeiro você e ele. Não espalha para ninguém, você precisa tratar. Mas olha o que diz aí, vamos ler juntos? 21 e 22, vamos lá? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes. Pedro achou que era crente demais. E eu imagino os demais apóstolos olhando para ele, e ele fazendo aquela pergunta. E aí, Senhor, até quantas vezes que eu perdoo? Vou mostrar para o Senhor que eu estou acima da galera aqui, que eu perdoo mais. Até quantas vezes eu vou perdoar meu irmão? Até 7 vezes? E Jesus disse para ele assim, Pedro, não tem limite. Se você conseguir perdoar 490 vezes num dia, no outro dia começa, zerou de novo, irmão. O problema é que nós não passamos nem do 7. O perdão, ele é ilimitado. Talvez você diz assim, olha, se pisar na bola de novo comigo, nunca mais! Você é Deus? Oh, então cante grandioso é na frente do espelho, sozinho. Você não é Deus. Você já imaginou se ele te perdoasse só uma vez? Eu tenho certeza que você já pecou hoje. Aí, acabou de pecar dizendo que não, É muita graça. Nós só participamos da ceia do Senhor por causa da graça de Jesus, gente. Porque o perdão do Senhor, ele é eterno para nós. O preço do perdão foi pago. Senão, nem entraríamos aqui. O perdão é uma reação positiva para com a ofensa. O normal, o fácil, seria reagir tratando mal. Então, ao invés de uma reação negativa para com o ofensor, entendemos que as ofensas são uma boa oportunidade para perdoar, como também para ficar amargurado, para curar ou para adoecer. Uma reação positiva significa olhar aquela ofensa como oportunidade para crescer na vida e para refletir as qualidades de Cristo para com aqueles que nos ofendem.
Agora é a hora de provar que você anda com Jesus ou não. Se o teu inimigo te ferir uma face, ele diz assim, dá outra. Se te fizer caminhar 1 quilômetro, vá 2. Olha, se nós não formos muito além, diz ele, dos fariseus, dos hipócritas daquela época, não merecemos o reino de Deus. Exceder muito a nossa justiça precisa. Dizer, olha, tem que andar muito mais que isso. Às vezes vivemos na mera lei, não a lei divina, mas uma lei humana que é criada, dizendo assim, uma vez tudo bem, 2 vezes, tolera, 3 vezes, sem chance. E a gente acha que isso é Bíblia. Perdão é ver o ofensor como instrumento de Deus em nossa vida. Que isso, pastor? Misericórdia, não para de me machucar, eu tenho que continuar. Olha, dentro de casa tem pai, mãe, filhos, são irmãos. Eu tenho 3 bênçãos em casa, herança do Senhor, mas eles têm personalidades diferentes, e eles estão de vez em quando, se deixar, é o dia inteiro. Abraça, beija e briga. Depois da briga, abraça e beija. E a vida não para. Por que os adultos perderam o abraço e o beijo? Amados, nós valorizamos demais as ofensas e nós estamos debaixo de uma sociedade tão doente, o povo está sendo criado à base de química, não é possível, não qualquer coisa se ofendem. Tudo é racismo, tudo é ofensa, tudo é preconceito, tudo é bullying. Cuidado, isso não pode entrar dentro do reino de Deus, não. É a impossibilidade da convivência e as mídias estão pregando exatamente isso. O tempo todo. Só faz propaganda de tragédia e de gente que se sentiu ofendido. Isso vai criando na sua cabeça um sentimento, um direito de que não precisa perdoar mais. Eu quero dizer para você que a violência vai aumentar e muito, porque o amor está esfriando, a tolerância está diminuindo. Qualquer brincadeira agora não pode ter acampamento mais, porque se chama outro de branco, é racismo. Se chamar ele de cheinho, também não pode mais. Você lembra, você foi adolescente. Brincava com você não se sentia ofendido, você brincava com outro, agora não pode mais. Dentro de casa as coisas estão se transpondo também. Isso é falta de graça, gente. Isso é só carnalidade. Essa sociedade, ela é doente, ela está morta nos delitos e pecados. É impossível conviver nessa sociedade sem perdão. O problema é quando a gente traz esse negócio e coloca dentro da casa da gente. Vem via tudo que você pensar, de TV, de mídias, na escola, tudo que se faz hoje. E as reações para com essas coisas se tornam extremamente explosivas e violentas porque as pessoas valorizam a crise, valorizam a tragédia, nunca valorizam a solução. O que deveríamos estar pregando dia e noite nas rádios, na televisão, é mostrando quem está cuidando bem do jardim, quem está perdoando, quem está amando, quem está reatando relações, quem está cuidando bem das coisas boas que Deus deu, não de quem está destruindo. Nós não podemos dar mídia para o inferno. Satanás nos odeia, ele quer nos ver brigando o tempo todo. Ele não quer ver unidade, entendimento, graça. E quando a gente começa a fazer o que é próprio do diabo, tornamos filhos malignos do diabo e não filhos de Deus, dentro da família cristã. E o pior é crentes vivendo debaixo do inferno dentro de casa. E tem gente que prefere encontrar os pais ou os irmãos na igreja, porque aqui não vê isso. Mas quando chega em casa, o que ele está vendo lá?
falta de graça. Então, perdão é ver o ofensor como instrumento de Deus em nossa vida. Abra sua Bíblia em Gênesis 50. Eu duvido que a sua família, ou que você sofreu bullying pior do que José, foi mais maltratado do que esse homem. Foi considerado um indigente. Mas Deus, através dele, ia expressar graça, não apenas para a sua família, mas para o mundo de sua época. Você pode ser levado para a Babilônia ou para o Egito. O que você não pode é se babilonizar ou se tornar um egípcio. Você é cidadão do céu. Você é diferente. Você é sal da terra e luz do mundo. Você brilha onde esse povo está amargurado. Você é um doce. Onde o povo está com sede, você é água da vida. Versículo 15 em diante diz assim, Gênesis 50. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente todo o mal que lhe fizemos. Isso era normal, o povo do mundo faz isso. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais. Acaso estou eu em lugar? Talvez você esteja, mas José não estava. Preste atenção nisso. Estou eu em lugar de Deus? Todo mundo que conhece a história de José, não é? Um dos filhos mais novos, teve um destaque entre os irmãos, foi odiado pelos irmãos, foi vendido pelos irmãos, se tornou um escravo, mas Deus depois colocou ele lá no alto. Verso 20, vamos ler juntos? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Tudo que jogaram em mim era amargo, tudo que fizeram contra mim doeu. Agora eu tenho o direito de juntar isso tudo. E eu gosto dessa aqui, preste atenção. Não leve as ofensas para casa. Não leve as ofensas para casa. Não leve as ofensas para casa. Leve as ofensas para a cruz. Para a cruz. Leve as ofensas para a cruz. Lance diante de Deus. Coloque diante de Deus. Muita amargura, muita coisa, me odiaram. Praticamente só não me mataram porque um dos irmãos intercedeu. Fui tido como morto. Meu pai chorou a minha morte. Olha, José. Esqueceram de mim. Tudo isso. José tinha tudo isso e podia acumular no seu coração. Falou assim: agora é a hora. Para fazer meus irmãos sofrer, eu vou passar eles no ralador. Começando pelos pés para demorar a chegar no coração. Deus está muito acima. Eu não estou no lugar de Deus. Deus já estava tratando com eles. O coração de José fluía um rio da água da vida.
É por isso que o próprio pai, quando vai abençoar José, diz que ele é uma videira, e os ramos estão estão fora dos muros, é para abençoar. E Deus abençoa ele com toda sorte de bênçãos. Sabe por quê? Porque só pode produzir vida quem está vivo. Só pode jogar água doce quem está doce. Quem não morreu no meio das ofensas. Perdão é cooperar com Deus na vida do ofensor. Quando não perdoamos, cooperamos com o diabo. Temos que definir a quem servimos, irmãos. Quando não perdoamos, nós cooperamos com Satanás, que veio para roubar, matar e destruir. Mas se você quiser cooperar com Jesus, ele veio para dar vida e vida abundante. Então o perdão também é. O perdão também é. Perdão é reconhecer o direito de que só Deus tem para julgar. Fique tranquilo. Ninguém que brinque ou que agrida um filho de Deus sai impune. Vai tratar. Se for o crente, ele trata aqui. Se for o ímpio, ele trata aqui e depois leva para o churrasco. O forno. Lá não vai acabar. Romanos 12, 19 diz assim: não vos vingueis a vós mesmos. Amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. E eu é que retribuirei, diz o Senhor. Deixa com Deus, você não sabe punir de verdade. Deixa para quem é próprio. Quarta pergunta que precisamos responder sobre o perdão: quais as consequências da falta de perdão? Que talvez você não avaliou. Primeiro, as consequências são físicas. Amargura prolongada causa efeitos físicos no seu corpo, úlcera, pressão alta, câncer, descarga de adrenalina, que associa com a ira e vai te trazendo morte. Tem gente que fisicamente está doente por falta de perdão. Não perdoa e não é perdoado. Consequências emocionais, depressão é a maior das consequências. A amargura prolongada pode gerar foco emocional em nossa mente, que tira de nós grande dose de energia, de sentimento bom, de coisa boa. Às vezes gastamos tanta energia para manter as nossas broncas. Eu tenho que me manter irado. Tem que aplacar a ira. Tem que deixar o furor, é o que a Bíblia diz. Tem que jogar água fria. Baixar o sangue. Na hora do sangue quente, você quer passar por cima de todo mundo. Depois que o sangue normaliza, aí você passa a pensar, não é bem assim. Cuidado você andar no calor das emoções, guardando coisas. Consequências espirituais. Nosso relacionamento com Deus é, sinceramente, profundamente prejudicado, porque estamos em desobediência à palavra se não perdoamos. Efésios 4:31 diz assim: longe de vós toda amargura, longe, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e assim toda malícia. Por fim, Mateus 18, 21 adiante, diz assim: então Pedro, aproximando-se, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo que 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tem jeito de pagar, uma dívida impagável. Impagável. 170 toneladas de ouro. Quem tem condição de pagar essa dívida? Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo dele, mandou embora e disse assim: então você me paga depois? Não, perdoou-lhe a dívida.
Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Pouca coisa, poucos dias de trabalho. E agarrando, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, a ofensa, lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida imensa, 10.000 talentos, porque você me suplicou. Não devias tu de igualmente proceder para com aquele teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se seu senhor, o entregou aos verdugos, aos demônios, até que lhe pagasse toda a dívida. E assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Jesus está dizendo o seguinte: 10.000 talentos deve todo aquele que nasceu, que já nasceu em pecado. Dívida impagável. Dívida para com Deus. O Senhor resolveu, por graça, enviar o seu Filho a morrer por nós, a perdoar os nossos pecados. Agora você que, seu irmão, seu filho, sua esposa, seu esposo, seu patrão, seu colega de trabalho, te deve uma mixaria, uma ofensa, você não perdoa? Jesus está dizendo assim: então o seu perdão está sendo cancelado. Agora verão aqueles que vão cobrar a dívida de você. Deus tem poder de justificar, mas também de condenar, de estender graça, mas de exercer juízo. Como nós precisamos dentro do nosso lar. Eu quero concluir. Como perdoar? Primeiro, decida perdoar. Primeiro vem a obediência, depois o sentimento. Decida perdoar. Decida perdoar. É mais inteligente. Decida perdoar. Eu vou perdoar. Agora você começa a orar: Deus, me ajuda, porque eu vou perdoar, eu vou te obedecer. O perdão pode implicar em confrontação. Aquele que perdoa pode sim confrontar o infrator. Se o teu irmão pecar contra ti, diz Mateus 18:15, vai arguí-lo entre ti, ele só, vai conversar com ele, confrontá-lo. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Assim como a Escritura nos confronta, nós também temos que confrontar o ofensor. Motive-se pelo exemplo de Cristo. Assim como Ele nos perdoou, nós também fazemos. Nós dependemos da graça dEle. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece, inclusive perdoar. Jesus, me ajuda nisso, porque eu sozinho não dou conta. Mas eu estou resolvido. Eu vou perdoar. Busque o bem do ofensor. Difícil, pastor. Faz parte do processo. Busque o bem dele. Ou você acha que só você vai se dar bem se houver perdão? O perdão tira a algema de você, mas também tira dele. Romanos 12, 20 e 21 diz assim: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Não te deixe vencer do mal. Vence o mal com o bem. Isso significa no mínimo oração, mas pode significar muito mais. Vá além. Busque o bem do ofensor. Faça um compromisso com Deus de jamais levantar as ofensas perante Deus, perante aquele que te ofendeu e perante você mesmo.
Faça esse compromisso com Deus. O perdão é o melhor remédio para a saúde da sua família. E é a possibilidade da convivência. Perdoe, reconheça suas faltas, peça perdão de verdade. Uma família saudável é uma família que aprendeu a perdoar. Repita comigo, uma família saudável é uma família que aprendeu a perdoar.